Temos Felipe aqui. Ok. Temos uma pregadora fantástica, né? A Sara. A Sara, olha, Sara, estou igual o Pedro já. Ansiedade. Quero cumprimentar os meus irmãos com graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar entre os irmãos. Vocês não sabem a alegria que me dá a cada sábado estar aqui. Ver que vocês, até aqui, o Senhor os guiou. Isso é muito importante na nossa vida. Porque nós corremos o dia a dia, nós andamos tudo tão atribulados, e o Senhor nos socorre, o Senhor segura-nos, e no sábado, parece que tira aquele peso e nós viemos aqui. Então, seja muito bem-vindo à casa do Senhor, a cada irmão que aqui está presente, e os que estão também através da internet, que Deus o abençoe nesse dia. Muito, porque esse dia é santo, é glorioso, é maravilhoso. Nós sentimos assim a presença do Senhor na nossa vida. Aqui nesse lugar, quando se canta o hino, o Senhor está aqui. O Senhor tem a sua presença. Isso é muito importante. Mas o assunto de hoje, né? Eu estive vendo aqui, a irmã trocou aqui, né? Fala, é mulheres, né? Os homens podem até dizer assim, né? Se elas fossem criadas em primeiro lugar, como Adão, ia trocar um rabinho do elefante, né? Mas tudo dá certo no final, irmãos, não se preocupe os homens, tá? Porque nós somos mulheres e nós temos, assim, uma agilidade muito rápida, os nossos neurônios são muito rápidos, às vezes trocamos as palavras, e as coisas também. Por isso, hoje, né, veio até nós mulheres algo, assim, muito importante. A nossa associação e união está muito preocupada com as coisas que vêm acontecendo em meios a nós também. Porque nós estamos no mundo, e um mundo cheio de pecado. Porque se a gente começar a citar lá fora é os acontecimentos da profecia. Mas nós temos que ter o quê? O exemplo, a sabedoria de Jesus Cristo, Senhor, para poder levar lá fora. Então, eles trouxeram, eu estive lendo e analisando, não dá para passar tudo que tem, o que eles mandaram, porque senão a gente ficava aqui o dia inteiro, né? Claro, não me importava, eu estou na casa do meu pai, agora não sei vocês, né? Querem ficar o dia todo, eu passo, não há problema, né? Mas aqui eles dizem abuso de poder. Nós vamos ver aqui um pouquinho, né? Aonde começou esse abuso de poder? Que hoje nós vimos falar, nós estamos no meio de um mundo, né? Que todo mundo quer poder. Passa o próximo, faça favor. Isto é bom ou é mal? É uma pergunta que eles vêm fazendo para mim e para você. É prejudicial ou é útil? Isso é útil? Será que é só com esses instrumentos que podemos fazer uma violência ou querer ter um poder através desse instrumento? Não. Mais uma frente, faça favor. Abuso de poder. Na Bíblia, o primeiro exemplo e o mais óbvio é o quê? É o caso do Lúcifer. Dizem que quer conhecer a pessoa, dê poder a ele. E aqui Lúcifer, né, que depois se tornou Satanás, fez o quê? Abuso do seu poder. Eu vou ler aqui também quem teve no meio de tudo isso. O faraó, ali tem, né, Êxodo 10, 28. E depois temos ali o quê? Os filhos de Eli. Usou a casa do Senhor. Fez-se ali abominável ao Senhor. E nós sabemos a história, o que aconteceu com eles. Então, isso vem porque está relatado na palavra de Deus. Para que nós não caímos no mesmo. Para que nós possamos ter isso como exemplo na nossa vida. Para que nós possamos alcançar o reino do céu, temos que deixar tudo aquilo que é mal. E ali eles praticaram o que é mal, né? Lá em 2 Samuel 2, 22 a 25 fala sobre isso. Mas nós vamos ler mais à frente, outros. Faça favor, um pouquinho mais à frente.
aqui. Por exemplo, outros tipos de abuso de poder. Claro, nós vamos olhar o quê? O poder econômico, o quê? As influências físicas, que nós acabamos de ver lá atrás, as informações psicológicas, né? Emocionais. Tem muito isso no nosso mundo de hoje, nessa época que nós vivemos, que é o fim, né? Nós sabemos disso. A parte espiritual também. Conheço pessoas que entrou por uma denominação qualquer. Eu me lembro lá no Brasil, eu tive minha clínica de estética e terapêutica, e essa senhora veio até mim, é uma verdade o que aconteceu. O pastor dela, dessa igreja, que não lembro o nome, também não estou para citar o nome, e disse a ela: olha, para você ter o reino do céu, você tem que vender tudo. E foi trabalhando a mente dela numa situação tão grave, que ela vendeu a casa onde morava, vendeu o carro dela, e ela entrou depois em pânico e depressão. E então ela veio até mim e contou essa história. Então aqui o que ele trabalhou ali, dizendo que aquilo era espiritual. Olha que mundo que nós estamos hoje, o que nós estamos vendo aí fora. Agora, quem tem que ir lá ensinar a verdade a ela? Somos nós. Porque não é assim, entendeu? E ela se tornou uma pessoa doente, amarga, perdeu o emprego, tá? Que ela passou comigo, e eu fiquei com tanta dó e pena, que eu não cobrei a consulta dela. Ela fez o tratamento, ficou boa, voltou a trabalhar, mas aí eu ensinei para ela também, porque lá não era só um tratamento natural, na minha clínica, era espiritual também. Mas qual é a verdade da palavra? E ela vinha, eu tinha na minha clínica os dias de estudos bíblicos, e ela vinha participar dos estudos bíblicos, era o irmão Paulo que dava. E o pastor sempre estava lá também. Então, isso é muito importante. Então, esse abuso de poder, mas aí tem um abuso de poder também sexual, né? E nós vamos ver um bocadinho disso. Eu tirei aqui de um livro que achei muito interessante, que é um livro de pregação. O que Jesus pensa sobre tudo isso? Como Jesus age nesse caso? Para a gente ver como ele agiu, vamos lá. Lá em São João 8. São João 8. Eu gostaria que colocasse, porque eu tive um vírus no meu olho aqui dos pólen e não consigo aqui, preciso trocar o óculos, não consigo ler e enxergar aqui, mas lá dá para ver-se bem. Por favor. São João 8, no versículo de 2 a 11. Se alguém quiser ler para mim, eu agradeço. O pastor poderia fazer isso por mim, pastor? Vamos envolver o homem, né? Porque não é só mulher, né? Nós temos que ter os homens que fazem parte das mulheres. Pode ser, pastor? Então, faça favor. Dos 2 a 11, faça favor. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterante. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Obrigado, pastor. Por favor, o outro aí, Lázaro, por favor. Que cena. Próximo. Tirei essa imagem porque achei muito importante a situação em que estava o mundo naquela época. É diferente do nosso mundo hoje? Se Jesus viesse nessa época, ele ia ser bem aceito ou ele ia ser crucificado? O que vocês acham? Percebe? Porque a gravidade daquele mundo é a mesma gravidade do mundo de hoje. Os homens são maus, são perversos. Aqui os fariseus pegaram o quê? Um poder para querer agir, mas para querer fazer o quê também? Eles estavam ali montando uma trama contra Jesus. Então não se importava se Maria Madalena ia ser morta ou não, não se interessava. O que eles queriam era vingança sobre Jesus. Agora vamos ver como ele vai sair dessa. E às vezes, isso acontece conosco. O irmão está na fragilidade dele, agora eu quero ver como é que ele vai se virar com aquilo. E aí? Esse é o povo de Deus? Não. E aquele povo, então, o que eles fizeram? Pegaram ela e levaram só ela. Mas os irmãos acham, só ela que estava nesse ato? Cadê o sujeito que estava com ela? Ele não. Agora ela sim. E então, eles vão lá e praticamente, vamos dizer assim, vamos ter uma imagem que se jogasse ela, ou deixasse ela aos pés de Jesus. Agora vamos ver o que ele vai fazer, né? E Jesus, olhando para aquela cena, ele estava a escrever. Acabamos de ouvir a leitura. E ele continuou a escrever. Mas num determinado momento, eles insistiam com as pedras nas mãos, né? Porque eles queriam apedrejá-la. E Jesus ali continuava a escrever. E de repente Jesus levanta e pergunta para eles, né? Eles não esperavam aquela resposta, né? Quem de vós que não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso ele fez com que eles pesassem a consciência, porque Jesus ali poderia falar para eles o quê? Olha, você também tem pecado, você também anda com ela, porque esse é um defeito nosso. Quando o nosso irmão, às vezes, está em pecado, nós não vamos lá abraçar ele, ou dizer, meu irmão, olha, o caminho é esse. Porque esse é um trabalho, não só do pastor, é um trabalho nosso. Se a minha irmã, se eu estou em pecado ou alguma coisa, é obrigação das minhas irmãs reunir e me chamar, irmã. Eu tenho que te dizer aqui a verdade, dentro da palavra. O Senhor disse assim, vamos seguir esse caminho. Isso é abraçar, isso é o que Jesus faz, o que ele fez. Então, ele pôs ali a situação e eles foram saindo de um a um. Porque a consciência deles estava tão pesada, porque eles mesmos, com certeza, andavam com elas. E quem sabe um deles é que foi pego ali. Agora, por que só ela? Por que só essa mulher? Ah, mas é muito importante. Maria Madalena é algo... Eu começo a estudar e ler, é algo sensacional. Como Jesus pode nos amar tanto assim? Lá em Marcos, eu gostaria que colocasse em Marcos 16:9. Maria Madalena foi só essa vez que ele se encontrou com Jesus? Foi só essa vez? Será que foi a única vez? Não. Vamos ler aqui. Marcos 16:9. Amém? Quem já achou? Quem já encontrou? Ok? E Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, glória a Deus, porque Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? Amém. Digam amém. Às vezes nós calamos a nossa boca e não concordamos. Temos que dizer amém. O Senhor ressuscitou. E no primeiro dia, quem estava ali? Maria Madalena.
no qual tinha o Senhor expulsado 7 demônios dela. Então, isso quer dizer que Jesus já havia se encontrado com ela já tinha se encontrado com Jesus várias vezes. Mas ela não tinha feito a entrega total. Era necessário que aquilo acontecesse para que ela tomasse a decisão ao lado de Jesus. E quando Jesus olha no olho dela, né, o seu bondoso olhar, eu amo esse hino. Porque quando você olha no fundo do olho, e o Senhor olhou e disse para ela, se eles estavam o quê? Mais um à frente, faz favor. E então, ali eu não consigo ler direito, mas quem puder ler, faz favor. E Jesus, vendo ninguém ao redor da mulher, disse, mulher, aqui atrás, mulher, onde estão aqueles que te acusares? Ninguém, Senhor. Olha a resposta, ninguém. E ela disse, ninguém. E o Senhor disse-lhe, Jesus, nem eu te condeno. Vai-te, não peques mais. São João 8, 10 a 11. Aqui tem algo muito, muito, muito especial para nós. Que não importa o tamanho do pecado, porque Jesus olhou para aqueles homens, com certeza no fundo do íntimo deles, que eles poderiam também ter se convertido, porque Maria Madalena com certeza se converteu ali. Senão ela não estava lá no dia da ressurreição, senão ela não estava lá os dias que Jesus também estava na cruz, ela também estava lá, ela acompanhou tudo. Então ele disse para ela, vai-te e não peques mais. E Jesus hoje, nesta manhã, também fala para nós. Não importa o tamanho do nosso pecado, se é inveja, se como se diz, mexericos, né, que isso acontece muito, que é pecado. Não é aquilo que nós vivemos alimentando em algo que é desse mundo. Não importa. Não importa as pessoas que estão fora, que têm um pecado. Ai, não, Jesus nunca vai me perdoar. Sim, Ele perdoa. E não tem pecado nem tamanho, são todos iguais para Jesus. E Jesus, hoje, Ele quer cada um de nós que deixamos, que jogamos fora, que Ele vai dizer para cada um de nós, vai-te e não peques mais. Isso é muito importante. Eu sublinhei umas coisas aqui assim. Vamos imaginar esses homens gritando para a condenação delas. Que tristeza. E agora o Senhor, Jesus, ele é tão maravilhoso que tragédia, ele traz em bênção. Aqueles homens vêm com tudo para condenar, para matar. E o Senhor transforma aquilo em bênção. E eles passaram a ser o quê? Condenados por eles mesmos. Jesus ali, vendo eles ali, aqueles pecados mentirosos, bêbados, assassinos, adúlteros, tudo tinha neles. Mas Jesus não apontou nada disso. E Jesus hoje também não aponta nada disso em nós. Mas Ele diz para nós, vai-te e não peques mais. E o nosso caminhar, o nosso dia, todos os sábados nós estamos aqui aprendendo. Estamos na sinagoga. Todo sábado. E louvando, e graças a Deus, e andando. Mas ninguém ainda olhou no olhar de Jesus. E Jesus então toma aquela mulher pela mão. Vamos assim imaginar, né? Não estávamos lá, mas imaginamos. Porque Jesus vem e nos abraça. Alguém aqui já pediu o abraço de Jesus? Eu peço constantemente. E é tão bom, é tão bom, é tão bom, que Ele não deixa a gente. Ele abraça, Ele abraça, Ele abraça. E a gente sente aquele amor tão grande, é tão gratificante que a gente não tem palavra para agradecer. É assim que eu me sinto. Porque nós vivemos num mundo tão danado, tão terrível, mas por quê? Porque nós somos um povo que foi chamado para viver esse tempo. Maria Madalena foi chamada para viver aquele tempo. Mas também para nos mostrar que não existe pecado pequeno, grande ou o que for, que o Senhor não possa perdoar. Agora nós temos que se entregar.
Naquele momento, ela se entregou ao Senhor. Imagina o medo que ela estava naquele momento. Suponhamos que acho que ela fez até uma oração naquela hora e dizer: Senhor, me socorre, porque aqueles homens queriam matá-lo. Então, aquele poder que eles tinham, de querer matá-lo, eles não tinham, mas eles tinham como que querer matar Jesus. O alvo deles era Jesus, nós sabemos disso. Eles arrumavam as tramas satânicas. E hoje, os mau caráter, fora ou dentro, onde estiver, o Senhor Jesus pode fazer uma transformação. Ele pode mudar o nosso ser. Ele pode fazer como fez com Maria Madalena. Jesus ensina ali uma lição naquele dia, que somente Deus pode julgar e condenar um ser humano ou qualquer outro. E ele não poderia fazer aquilo. Então, ele transformou em bênção na vida dela. De agora para frente, Maria Madalena, olha, se Deus quiser, nós vamos encontrá-la. E vamos falar muito com nossa irmã. Com certeza, nós vamos falar muito com ela. E ali Jesus, então, pega aquela mulher e abençoa, porque foi uma bênção na vida de Madalena. E Jesus hoje também quer perdoar-nos e abençoar-nos, que isso é muito importante para a nossa vida, muito importante. A nossa irmã, Ellen White, ela diz assim: somos informados pela mesma autora que Maria Madalena era irmã de Marta e de Lázaro. Todos nós lembramos quem era ele. E ela foi o quê? Foi induzida ao pecado. Imagina que ela foi induzida ao pecado pelo próprio Simão. E além disso, foi a última a deixar o sepulcro do Salvador. E a primeira a ser ele saudado pela manhã da ressurreição. Queridos irmãos, ela diz isso no discursos, maior discursos de Cristo, na página 129. De uma tragédia transforma de uma bênção. Dessa bênção vem a salvação. Glória a Deus por isso. Amém. E nós estamos aqui aprendendo dia após dia. E o nosso encontro com Jesus? Será que já foi? Será que ainda vai ser? Mas temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes o poder do quê? Qual é a preocupação que está com a nossa organização? O poder dentro da nossa própria igreja. Alguém tem um cargo e já acha que manda. Isso não pode acontecer, é pecado, isso é do diabo. Isso não é de Deus. Isso tem que ser repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque se ele está ali, porque Jesus permitiu que ele está, e por quê? E porque ele tem que ajudar o outro seu irmão, que é mais fraco, talvez. Paulo disse que enquanto um é forte, o outro é fraco, e um vai carregar e ajudar o outro. Ou será que nós estamos fazendo como Caim, né? Sou eu o guardador do meu irmão? Temos que pensar nisso, irmãos. Eu sei melhor, eu prego melhor, porque eu que tenho que ir, é do diabo. E hoje está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que a nossa igreja aqui nos Açores, aqui em Angra do Heroísmo, seja uma bênção para a glória do Senhor. Amém. Que daqui pode sair muitos frutos e podemos buscar muitos e nos ajudar a corrigir uns aos outros para chegarmos para morar com Jesus. Que as tragédias, que tudo que aconteça na nossa vida seja transformada em bênção por Jesus Cristo. Irmãos, é encantador. É encantador pertencer a essa família de Jesus. Saber que Ele, tão glorioso, o poder que Ele tinha, Ele não fez abuso do seu poder. Satanás criou tudo isso. E hoje ele cria isso, e hoje ele traz isso para toda a humanidade. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que, se tiver nessa fraqueza, pedir ajuda, oração. Irmão, está acontecendo isso comigo, vamos orar. É oração que o Senhor Jesus vem e transforma o nosso viver.
E nós como mulheres, temos que ser mulheres de oração. E não mulheres de falação. Eu costumo dizer isso à minha filha: fala menos e ora mais, filha. E ela diz: é verdade, mãe. Percebe? Então, nós temos que começar a fazer isso, por quê? Porque nós estamos vivendo as últimas horas da história desse mundo. Nós cremos nisso, certo? Amém? Amém, igreja. Nós estamos nesse tempo. Se Jesus, eu estivermos aqui ainda, ele não vier nesse tempo, mas está bem pouquinho, não sei o dia e nem a hora, nós não sabemos. Mas sabemos, com todos os acontecimentos, com todos os abusos de poderes que há lá fora, que há em todo lugar, é cumprimento de profecia. E que o Senhor Jesus, que grande dia, poderá olhar nos olhos de Jesus e ele dizer: olha, quantas vezes te abracei, quantas vezes pedi para te abraçar, quantas vezes, todas as vezes. Então vamos pedir, irmãos, vamos pedir para ele nos abraçar todos os dias. Né? Hoje está tão maravilhoso, porque a lição falou de Jesus. Eu não consigo fazer algo se não colocar uma pregação Jesus. Porque ele é o centro de tudo. Ele é o nosso Pai, é o nosso advogado, é o nosso Deus, é o nosso tudo. Então, nas nossas pregações tem que ter Jesus na nossa vida. E o Jesus transforma todos os cadinhos em bênção. Todos. E hoje, nesta manhã, não vou me demorar mais, porque, claro, ia ficar o dia inteiro, né? Vocês não têm fome, estão todos jejuando, mas tudo bem. Estou a brincar. Mas, olha, quero vos deixar uma mensagem. Para esse novo ano, eu sei que vai ser novas pessoas nos cargos, por favor, humildade. O Senhor vai vos abençoar muito. Todo mundo aqui é digno de poder falar do Senhor, de poder, sair e fazer algo para Jesus. Não tem ninguém melhor que ninguém. Por isso, os poderes, o que for delegado para cada pessoa aqui nessa igreja, que seja feito tudo para a honra e glória do Senhor. Nada para a nossa honra e nem para a nossa glória. Porque nós precisamos que o Senhor Jesus transforme as maldições em bênção. Porque nós vivemos em meio a muita coisa ruim. E não adianta citar, porque nós vemos isso aos montes, aos turbulhões por aí. Mas nós podemos também ajudar a cada pessoa a atravessar, a trazê-los para cá, para ser um fiel filho de Deus. Mas o conserto, a vida, as transformações tem que começar aqui dentro, nós. E nós estamos fazendo isso, estamos vindo todos os sábados para aprender. Então, agora já veio o quê? Essa preocupação. Não temos que ter abuso de poder. E nós, mulheres, vamos ser mulheres de oração, vamos participar, mais humilde, entendeu? Porque se nós estivermos aos pés de Jesus, não tem como nós nos exaltarmos. Tem como nós abençoarmos. Sabe, o meu maior sonho, vou contar aqui agora. Meu maior sonho. Sabe, eu trabalho com pessoas, eu vejo pessoas cheias de dor, faço todo o meu trabalho, a pessoa fala: nossa, que alívio, mas eu queria, sabe, assim, tocar a minha mão e dizer: em nome do Senhor Jesus, você está curado. E eu oro por isso, que um dia o Senhor me dê esse poder. Mas para quê? Para em nome de Jesus ser curado, não no meu nome. Porque é horrível você ver uma pessoa chegando com dor ali, gemendo. Mas antes de fazer o tratamento nela, eu oro ao Senhor. E peço para Ele colocar a mão dele. E Ele coloca. Eu sei que não sou eu. Eu sei que Ele coloca e a pessoa sai maravilhosa. E quando ela pega um livro, ela olha para o livro e diz: ai, eu vou ler hoje mesmo. Porque ela se sentiu aliviada de toda aquela dor. Então, é muito bom poder ajudar e aliviar alguém daquela dor, daquele sofrimento. Agora, imagina aquelas pessoas daquela época, quando Jesus fazia tudo isso, as curas que Jesus fazia. Mas Ele quer fazer hoje aqui também. Ele quer fazer hoje aqui nessa igreja. Ele quer fazer hoje comigo e com vocês. Essa cura perfeita, essa transformação para nós. Que nós, mulheres, sejamos Maria Madalena convertida.
Que nós sejamos ela lá, no dia da ressurreição, olhar para o Senhor, e o Senhor no seu olhar, dizer, minha filha, cá estou. E ela ali, na presença de Deus. Que dia glorioso, irmão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Por isso, olha, que Deus seja com cada um de vós nesta manhã. Que o Senhor encha o coração de vocês, que o Espírito do Senhor alivia o seu ser. Que ao chegar em casa, seja igreja, seja cristão lá fora. Amém. É muito fácil ser aqui dentro, mas lá fora é mais difícil. Então, por favor, aos pés de Jesus, vamos conseguir lá fora ser o mesmo que estão aqui dentro. Que Deus vos abençoe nesse dia, grandemente. Homens, mulheres, crianças e os mais idosos. Que o Senhor Jesus abrace cada um de vocês. Amém.